Será que dá para vender para todo mundo? Raríssimas exceções de produtos são para todo mundo. Raríssimas exceções. Nem tudo que a gente faz é para todo mundo. Aliás, a maioria das coisas não é para todo mundo. E aí é por isso que surge a ideia de público-alvo. Eu sempre falo isso, independente do que você vai fazer, qual é o seu objetivo? Vou fazer uma pesquisa. Por quê? O que você quer de fato saber? Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? O que você quer entender com isso? O que esse público que eu quero atender sofre? Qual é o problema que ele tem? Fazer pesquisa não pode incomodar o cliente. Exatamente. O objetivo não é incomodar, é só a gente ter o dado. Empresário, não faz mais isso. Não acha as coisas. Teste. No Conversa de CEO de hoje, a gente vai falar sobre como é que a gente descobre como é a nossa persona, né? Como se comporta o nosso público-alvo. Vamos lá, Rogério? Vamos, só se for agora. Então bora. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG. E eu sou o Rogério Valentim, o CEO do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Estamos no mês de que a gente está falando de tração aqui no podcast Empresa Autogerenciável, aqui no Conversa de CEO também, né? E quando a gente fala em interação, a gente fala em tração, a gente fala em vendas, a gente fala em comercial e a gente fala em marketing também, né? Que legal que você errou. Sabe o que eu tô lembrando, Robertinha? Só para distrair um pouco antes de começar. Eu comecei um podcast outro dia aqui com você, tava só nós dois. Eu falei, então, Roberta, como é que começa o negócio, né? Primeiro as vogais, A, B, C, depois as consoantes. Teve um comentário. Mentira, não. Eu sou burro. Ouvindo depois é que eu vi a besteira que eu falei. Eu falei, Roberto, é o seguinte, como que as pessoas aprendem a ler? Primeiro elas aprendem as vogais, A, B, C. Ai, Rogério. Então eu tô vendo você Alguém pegou. Tá, tamo junto. Eu acho que a gente tem licença poética pra errar, porque a gente tá aqui na raça, não estamos criando personagem, que a gente vai falar um pouco disso aqui. A gente tá falando a real, o nosso dia a dia. Vai falar de personagem, vai falar de persona. Persona. Aí eu afiando de novo aqui. Mas eu acho que a gente tem licença poética. Pode de vez em quando atropelar uma palavrinha, errar alguma coisa, e quem tá vendo a gente pode fazer um comentário, é bom pra nossa evolução, a gente aprende, tá tudo certo, faz parte do jogo, a gente tá aqui gravando ao vivaço, a gente não fica fazendo e refazendo. Então é o que faz parte do jogo. Coisas interessantes pro público saber até, é uma conversa. Então, às vezes, a gente fala umas bobagens mesmo, né? E a gente não corta, né? A gente não corta, a gente segue o jogo, então não dá pra cortar. É uma curiosidade aqui nossa, né? Mas, Rô, vamos falar de persona? Vamos falar de persona. Né? Vamos falar um pouco de marketing também. O pessoal tá pedindo pra gente trazer um pouco mais de dicas de marketing, coisas, né, relacionadas ao marketing para vendas. Claro. Né? E aí, veio esse assunto o público-alvo é uma coisa que é muito importante para a empresa, né? A gente tem que saber para quem que a gente está vendendo. Mas, além de saber para quem que a gente está vendendo, a gente tem que saber como que essa pessoa se comporta. Claro. Para a gente poder prever alguns comportamentos e prever o que essas pessoas querem, né? O que elas esperam e como o nosso produto pode ajudá-las, né? E essa acho que é a principal diferença. Eu quero fazer um ping-pong aqui com você. Você vai me ajudar. Vamos lá. Você que é especialista no assunto aqui, né? Vamos lá. Hoje eu estou muito confortável. Mas vamos lá, porque o meu papel, eu gosto... A gente tava conversando aqui, brincando aqui, ó, a gente precisa de ajuda, né? Quem manja de fazer essa parada que a gente tá fazendo aqui, ó. Tem uma equipe aqui, tá ali atrás, ó. Não sou eu que manjo. Oi, então, coloca uma fotinho de vocês aí. É isso aí, eu quero. Eu gosto de enaltecer as pessoas que nos apoiam, porque a gente chega onde chega no ombro dos gigantes. E tem os gigantes que ficam nos bastidores ajudando a gente, e eu gosto de enaltecer os gigantes que estão apoiando ali. Então, a gente tem todo um time que ajuda a gente. E agora, voltando aqui, Roberto, você falou duas coisas importantes, né? Eu brinquei falando, nós vamos falar de personagem, pra gente desmistificar as coisas. Persona, que é onde nós queremos chegar, e você usou o termo público-alvo. Eu até desenhei um negocinho que eu gosto, um alvozinho assim, ó. Aí eu que vou te fazer uma pergunta, Roberto. Dá pra vender pra todo mundo? Dá pra vender pra todo mundo? Depende. Não, porque a pessoa tem que se interessar pelo teu produto. Raríssimas exceções de produtos são para todo mundo. Raríssimas exceções. A gente tem que, como empresário, como dono de empresa, a gente faz o que a gente faz com amor, a gente se apega ao produto que a gente criou. A gente tem que entender um primeiro ponto que é importante pra gente pensar no público-alvo e depois chegar lá na persona que você vai me ajudar a explicar aqui.
nem tudo que a gente faz é para todo mundo. Aliás, a maioria das coisas não é para todo mundo. E aí é por isso que surge a ideia de público-alvo. Porque não é para todo mundo. Tu precisa mirar em alguém, né? A gente vende treinamento para empresário, dono de empresa. A gente tá mirando no adolescente? Não. Não dá pra gente vender pro adolescente. Ele não tem empresa, ele ainda não tem time. Ele vai ter? Com certeza. A gente tem que focar nele? Não. A gente faz alguma coisa que pode pegar um adolescente ali e ficar curioso pelo nosso conteúdo? É claro que pode. Ele é nosso público-alvo? Não. Não é. Então, se a gente tiver isso muito claro, a gente vai saber colocar o esforço no lugar certo. A gente precisa entender qual é o lugar certo que a gente vai mirar os nossos esforços para a gente fazer a maior parte do nosso esforço naquele pequeno grupo que vai gerar o maior resultado. Isso é interessante de deixar claro, porque é sobre onde tu vai focar o teu esforço. Porque se tu mira em todo mundo, tu acaba mirando, tu acaba acaba não acertando ninguém, Exatamente. Né? Porque quando você quer acertar tudo, né? Se você for pensar em montadora de carro, marcas de carro, todas as marcas são para todos os clientes. No mínimo, né? O cliente tem que gostar de carro, dirigir ou ter uma necessidade de comprar um automóvel. E aí a gente entra em preferências, em bolso, e um monte tudo, de coisas, né? Tamanho do carro, tipo de consumo, se o carro é para viajar, se o carro é para cidade, a identificação sua com uma marca, o quanto você está disposto a investir num automóvel. Então, assim, as empresas, elas estão focando o público delas. Escolhendo, né, as pessoas que escolheram elas também. Exatamente. Né? É sobre isso, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Como a gente define o nosso público-alvo. Então, tem uma série de pesquisas que você faz para definir o público-alvo. Não é o foco do nosso bate-papo aqui hoje, mas a primeira coisa que tem que entender, para quem a gente vende, quem são as pessoas. Porque aí começa a entrar no lance da persona. Porque se tu não sabe quem é o teu público-alvo, tu não consegue nem começar a desenvolver as características dessa persona, né? Então é importante saber que são coisas diferentes, mas uma anda de mãozinha dada com a outra. E aí eu vou parafrasear você. A sua definição foi perfeita. Eu acho que eu não tinha ouvido nos últimos tempos definição simples e direto ao ponto, do jeito que a gente gosta aqui no Conversa de CEO, do que é público-alvo e do que é persona. Público-alvo, quem é? Persona, como ele se comporta. Como ele se comporta, exatamente. Aí que vem por que a gente contextualizou aqui antes? Porque eu só vou conseguir entender como ele se comporta se eu souber quem é. Exatamente. Então, anda totalmente de mão dada. É uma coisa depois da outra. Bom, depois que eu entendi para quem é, para quem que eu vou vender? Homens, mulheres que têm X idade, que moram em tal região, que pensam assim, que preferem coisas assim. Aí são perguntas que a gente vai desenvolvendo na persona, né? Aí que a gente consegue chegar assim, então eu quero atingir esta fatia. Né? E aí, para quem eu vendo? Para este público-alvo aqui. E aí toda a tua comunicação, toda a forma que tu, enfim, tudo, a aparência da tua propaganda, a forma como comunica, aí tudo é até a linguagem que a gente usa, se ela é mais simples, se ela é mais robusta, se ela é mais elegante, porque tudo isso influencia. Pensando até no nosso público-alvo, né? Quando a gente fez o estudo da nossa persona, aqui do EAG, a gente entendeu que o empresário, ele é um cara que ele tá cheio de obrigações, ele tá cheio de compromissos, mas ele é um cara que ele quer ter uma vida mais leve, ele busca uma qualidade de vida, ele busca tempo com a família. Então a gente precisou aprender isso para conseguir chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo aqui, né? Então, basicamente, é isso que é a persona. E aí, até a gente dá um nome para nossa persona. Nossa persona é o Carlos. Exatamente. Aí, daqui a pouco a gente vai chegar ali como é que a gente constrói as personas. Tem o Carlos e a... É a Silvia? Não sei se é Silvia. É que a gente fez mais umas, né? A gente fez mais alguns. Mas o principal de referência é o Carlos, né? Quem é o Carlos, né? O Carlos é um empresário que tem uma família. Geralmente a empresa trabalha a esposa junto, aí ele tem filhos. Então a gente vai desenvolvendo. Geralmente o Carlos tem um conhecimento técnico muito profundo, mas começou o negócio gestão, dele. Aí a empresa cresceu, ele vive num caos absoluto, não tem tempo para a família. Então a gente foi desenvolvendo
o que o Carlos sente, quais são as dores dele, como a gente pode fazer algo que ajude o Carlos a atingir os objetivos dele. Porque, no fim, o que o empresário faz? Ele é muito bom em fazer alguma coisa, aí ele monta uma empresa porque ele é muito bom, aí ele faz isso, que ele é muito bom e tem resultado, aí ele cresce, e aí ele fala, uau, agora eu vou ter grana, eu vou ter tempo pra minha família, eu vou fazer tudo o que eu quero. E a única coisa que ele não tem é o tempo. Normalmente a grana vem, né? Porque é assim que a gente continua o negócio. Exato. O problema é a que custo, né? A que custo tem, do tipo... Acaba que eu vejo empresários olhando e vendo que está perdendo o sentido do que ele faz. Exatamente. Por conta do É o momento que o sonho virou um pesadelo, né? Exatamente. Essa é a persona que a gente atende aqui no EAG, né? É isso aí. O público-alvo quem é? Empresários. Né, de pequenas e médias empresas. Donos, vamos falar bonito aqui? Vamos falar bonito. Donos e donas de pequenas e médias empresas. Exatamente. Essas empresas já têm que ter atingido um certo tamanho, então a gente busca empresas que já estão faturando na casa de 2 milhões de reais por ano e que elas tenham 10 ou mais funcionários. E por que isso? Porque a nossa metodologia, o que a gente definiu fazer e o que a gente aplicou nas nossas empresas que geraram os resultados que a gente tem, atendem melhor este nicho de pessoas. Esse perfil. Perfil. Mas e se eu faturar um pouco menos? Então, pode funcionar. A comunicação é desta. É dessa forma, né? A comunicação sempre é gerada para esse nicho. Mas e se eu faturar 1,5 milhão por ano? Olha... Pode ter algum fit, a gente vai fazer lá o nosso processo de venda e talvez dê certo você participar, porque tem mais critérios que a gente observa. É para isso que serve a discussão estratégica. Exatamente. Né? Mas eu tenho que ter funcionários. Sim, tem que ter colaboradores, tem que ter funcionários. Por quê? Porque a prática que a gente ensina, ela é pautada em delegação. Exatamente. Então, o método, ele é todo pautado na delegação. Né? Exatamente. E aí, se a gente vai delegar, se a gente vai formar time para que a gente possa ter tempo de qualidade, para que a gente possa fazer as coisas de uma forma mais organizada, gestão, com time, batendo meta, fazendo o que é certo, não dá para não ter time. Tu precisa ter as pessoas, porque o método do EAG, ele é baseado em trabalho em time, né? Em trabalho em equipe, né? Inclusive, se você que está nos ouvindo se identificou com todo essa persona que a gente descreveu, se pensou assim, nossa, estão falando de mim, a gente resolve o seu problema, tá? Clica aqui no link que a gente resolve. E aí, Roberto, para concluir, deixar claro aqui, então, às vezes as pessoas nos cobram disso, né? Poxa, mas aí eu tenho que ter time e tal. Mas aí eu tenho que faturar isso. Mas se eu estivesse faturando isso, aí não faria sentido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque exatamente. É quando você cresce, quando aumenta o faturamento, é que vem o caos de verdade, o caos do crescimento, que você está trabalhando demais, chegou num ponto que você não volta mais para trás, se você não continuar crescendo, você vai sumir. Ou tu morre, ou tu... Ou vai se organizar e vai crescer. E é aí que entra a nossa expertise, né? É aí que a gente sabe atuar neste momento da empresa. E assim que a gente aplica a nossa metodologia. É por isso que a gente tem esse público-alvo, é por isso que a gente tem essa persona. Bom, então a gente já explicou o que é a persona aqui, a gente já explicou por que precisa ter uma persona, né? Clareza, Roberto, a gente não fala o tempo todo de clareza. Exatamente, é saber para quem que tu vende e como é que tu atinge essas pessoas. Quais são os primeiros passos para a gente começar a criar essa persona? E aí eu me lembro muito da minha faculdade, porque tem uma cadeira que é chamada de pesquisa e amostragem, né? É isso aí. E aí eu adoro uma pesquisa. Então, Rô, vamos falar um pouco de como é que a gente faz essas pesquisas? A gente pode usar eu gosto que a gente use os nossos exemplos. Vamos combinar uma coisa aqui? Vamos. Eu vou começar com o meu pensamento de empresário e você coloca profissionalismo? Vamos combinar lá. Assim? Combinado. Então, assim, quais são os primeiros passos para criar uma persona? Nossa, isso vai ser ótimo, porque tu vai falar exatamente como o empresário está vivendo lá na casa dele. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer quando eu era pequeno. Quando a gente começa a empresa, o empresário vai se identificar comigo. Quando a gente começa a empresa, a gente é bom em fazer uma coisa. E aí, porque a gente ou já trabalhou em algum lugar, ou a gente já vivenciou alguma experiência, a gente sabe qual o problema que a pessoa tem. O que a gente faz? A gente cria uma solução para um problema. Exatamente. Qual que é o problema futuro? A gente esquece disso que a gente fez no começo. E aí a gente pensa em outras coisas. A gente pensa, mas eu preciso faturar mais, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí é onde mora o erro. A gente tem que continuar. Porque é aí que começa o caos. É aí que começa o caos. Então,
como pensamento de empresário, o primeiro passo é a gente pensar, qual é o problema, o que esse público que eu quero atender sofre, qual é o problema que ele tem. E aí isso traduzido pro profissional Aí como é que a gente descobre isso? Fazendo uma pesquisa de mercado, a gente mais ou menos entende quem é o nosso público-alvo. A gente ainda não sabe como é que essa persona se comporta, mas a gente sabe quem é o nosso público-alvo. É isso aí. Aí a gente vai lá e faz um simples questionário. A gente pergunta para as pessoas, né? Quais são os problemas que elas enfrentam. Aí existem 1000 tipos de pesquisa, gente. Existe quantitativa, qualitativa, enfim, amostragem. Ontem até a gente estava conversando ainda sobre isso. A gente estava falando pesquisa de intenção, né? Exatamente. Então a gente entende assim como é que vai ser, como é que eu quero que essa abordagem ocorra e eu descubro as respostas através de uma pesquisa. Quem é que pode fazer essa pesquisa no teu time, comandante? O teu CS, os teus vendedores, o teu marketing. Todos esses setores estão aptos a fazer essas pesquisas porque eles têm contato com o público. Ou você pode pensar o seguinte, vamos lá, a gente pode pensar como empreendedor, o que o empreendedor faz? Ele faz uma pesquisa no que ele acha na cabeça dele. Também. O empresário, né? Principalmente os que já fizeram EAG, que sabem como a coisa funciona, a diferença como entre já estão mais organizados, eles fazem a pesquisa de fato, né? E aí é isso que a gente ensina aqui. A gente tem que profissionalizar, tem que organizar, tem que fazer gestão de fato. E aí faz pesquisa. Aí você fala, se tem um time de CS e tal, para aquele empresário, para aquele empreendedor que ainda não está organizado, não tem as áreas na empresa, tudo separadinho, vamos pensar, quem é o responsável por fazer contato com o cliente aqui na empresa? Esse é o cara certo para a gente usar ele como ponto de apoio e aplicar uma pesquisa de mercado. E aí a pesquisa tem variações enormes. Né? Ô, Roberto, eu acho que a gente pode fazer Posso fazer uma promessa em seu nome aqui? Pode. Você escreve uma pesquisinha básica dos dados que a pessoa... E a gente põe um documento aqui, pode ser, produção? Se prepara? A gente coloca aqui um documentinho básico que a Roberta prepara assim. Quais são as principais perguntas que eu faria numa pesquisa para identificar qual é o público-alvo, a gente chega no segundo passo, que é identificar o problema. Né? Qual o problema? Porque o nosso trabalho como empresários, enfim, donos de empresa, é levar soluções para o nosso cliente. É por isso que ele nos compra. E como que ele leva a solução? Se ele sabe exatamente qual é o problema. Aí ele faz uma adaptação naquilo que ele é bom em fazer. Ele faz a empresa dele ser a melhor empresa nisso. Né? A gente brinca aqui, né? Qual que é a pergunta de ouro? O que eu sou o melhor do mundo? O que eu sei fazer que vai me colocar em posição de diferencial de mercado? E aí você foca nisso. O segundo passo é focar no cliente que precisa disso. Exatamente. É sobre o cliente. Né? No fim do dia é sempre sobre o cliente. Então, qual que é o problema que ele precisa? Aí tem uma armadilha muito comum nas pesquisas, que é tu descobre várias coisas, vários problemas. E aí, se tu for focar em várias coisas, tu não foca em nada. Então, tu começa a procurar padrões. Tá? O que todo esse povo aqui tem em comum? Eles vão ter alguns problemas em comum. E é aí que o teu foco... Aí que tu coloca toda a tua energia. E aí, tu faz uma descrição. Aí é a parte mais legal da parte de criar persona, porque daí tu cria a pessoa mesmo, né? E como o Rogério falou, a gente tem o Carlos aqui, né? Um dos nossos comandantes, um dos nossos empresários é o Carlos. O Carlos é uma pessoa fictícia que a gente criou porque é mais fácil tu personificar quando tu dá um nome pra ele. A gente até se apega, né, Rô, quando a gente tá fazendo persona, né? A gente dá um nome. No fim do processo, a gente se apega nas personas, né? A gente não tem como não envolver coração, carinho. A gente ama isso aqui, né? E quando a gente tá desenvolvendo, e aí pelo fato de ser empresário, ter passado por vários problemas, as coisas que a gente desenvolveu, a gente passou, a gente sentiu a dor do empresário. E vou falar que por diversas vezes a gente sente algumas dores ainda, né? O processo do crescimento tá aí, né? A empresa de 1 milhão é uma, a empresa de 10 milhões é outra, a empresa de 100 milhões é outra e a empresa de 1 bilhão é outra. E tem problemas, tem soluções. O mundo continua acontecendo, né? E a gente vai evoluindo. Enfim. É uma coisa importante também lembrar, Rô, que como tu falou, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando e a persona muda também, né? A persona também muda, a persona evolui.
E quando a gente tá falando e trabalhando, a gente volta e se vê naquela situação. Caramba, eu sinto o que a Silvia sente. A gente tem a Silvia, é Silvia mesmo. A gente tem a Silvia, a gente tem o Carlos, e a gente tá desenvolvendo outros. A técnica também evoluiu. Eu não queria falar disso, mas só para mostrar que a gente também conhece a evolução. Agora, as técnicas mais modernas chamam proto-persona, né? Porque você não tem uma única persona. Você tem personas que se comportam de formas diferentes e ainda assim fazem parte do teu público-alvo. Um grupo, E a gente tem que entender esses comportamentos para mandar a comunicação certa e se conectar com essas pessoas. Aqui no EAG a gente fez umas 6 personas diferentes, porque como a gente atende mais de 200 nichos, 300 nichos que a gente atende aqui, né? 300 nichos não, né? Os 300 tipos de empresas. Segmentos, exatamente. Então a gente precisou fazer várias personas justamente para conseguir atender o nosso público de forma geral, né? Empresário, quer entender mais como o processo de marketing bem feito pode alavancar as vendas aí na sua empresa? Então, aqui vai uma dica muito importante na sua jornada. É o Programa EAG. É um método completo baseado nos 6 pilares de uma empresa autogerenciável. E um deles é justamente o pilar de tração. Como atrair clientes e fechar vendas. Já são mais de 7 mil empresários em mais de 300 segmentos diferentes que investiram aqui na nossa metodologia e viram as suas empresas transformadas pelo EAG. Então, eu vou convidar você a se inscrever no link aqui da descrição desse vídeo e vir conversar com alguém do meu time. Programa EAG. Tem que fazer. E quando a gente fala em pesquisa, a gente sabe que tem vários tipos. Eu só queria dar isso aqui é bem técnico, na verdade, mas eu só queria dar uma pincelada nisso. Porque quando tu vai lá, pesquisa no Google, né, tipos de pesquisa, existe várias, né, eu falei isso antes, né, quantitativa, qualitativa, exploratória, tem de campo, tem de intenção que tu falou também. O importante é a pessoa dar uma lida sobre elas para entender qual que vai atender melhor. Todas atendem em algum nível, né? Agora tem que entender o primeiro passo, né? Por que eu sempre falo isso, independente do que você vai fazer, qual é o seu objetivo? Vou fazer uma pesquisa. Por quê? O que você quer de fato saber? Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? O que você quer entender com isso? Quando isso está muito claro para você, aí você vai escolher qual tipo de pesquisa você vai usar e como você vai aplicar. Perfeito. Aí você vai voltar de trás para frente, engenharia reversa. Sabendo o que eu gostaria de atingir, eu vou voltando para trás até chegar no começo, que é executar o processo de pesquisa de fato. Agora, o Rô vai dar um exemplo maravilhoso, porque ele tem uns exemplos ótimos que ele tira da cabeça dele na hora, assim, sobre engenharia reversa no sentido de tu tem um produto, né? Aí tu pensa qual a necessidade que esse produto atende, né? E aí que começa a tua engenharia reversa, tá? Então, qual o problema que eu preciso resolver? Esse problema. Quem é que tem esse problema? É uma pessoa que é assim, 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 assado. É assim que funciona, né? É bem assim. Outro dia, já faz um tempo já, a gente tava fazendo uma pesquisa aqui. A gente tava fazendo uma inferência. Bonita a palavra. Inferência. Inferência é tipo falar, eu acho que. E aí a Roberta trabalha comigo, o time tá aqui, daí até olhou pra minha cara. Eu odeio essa palavra. Eu acho que se a gente fizer assim, pronto, já arrumou briga comigo. Exatamente. Eu não gosto que fala a palavra eu acho. Olha, eu gostaria de verificar se isso daqui que eu tô pensando faz sentido. Ou eu tenho uma convicção, às vezes é uma convicção. Olha, eu tô convicto disso. Sabe por que eu acho? Eu acho fecha a mente. Eu não gosto de mente fechada, eu gosto de mente aberta. Quando a gente fala, não, eu acho que a gente tem que vender xícara verde, porque xícara verde é legal. Será? Baseado em vozes da minha mente. Baseado em vozes da minha mente, nós vamos vender xícara. Bom, você como dono de empresa, pode. É você quem manda, você que decide. Às vezes você pode dar sorte. Mas vamos pegar a sorte trabalhando. A sorte é acertar a gente na mosca quando a gente está trabalhando, vai funcionar melhor. Então a gente fez uma inferência. Cara, será que a nossa precificação está correta? Porque uma coisa, Roberta, é a gente sentar lá com o Mike no financeiro, fazer todos os cálculos e entender que o valor que a gente está cobrando pelos nossos treinamentos ou por um produto específico e tal, eles atendem às necessidades da empresa. Outra coisa é saber se isso aqui está de acordo com o que o público está esperando. Com o que o mercado está trabalhando, né? Certo? O mercado está... a gente olha para o mercado, para as pessoas e para o que a gente tem de objetivo.
Certo? Vamos lá? Passo a passo? Isso aí. Aí, então, entendemos o mercado, entendemos o público, e aí a gente vai entender a nossa necessidade interna. Aí você fala, mas eu tenho que cobrar mais barato. Não necessariamente. Não necessariamente. Nem toda empresa que está bombando hoje tem o produto mais barato do mercado. Dá um exemplo, iPhone. iPhone não é o celular mais barato. E ele tá entre... Inclusive, ele fica mais brigando caro. pelo mais vendido o tempo todo ali com a Samsung ali e tal. E não é o mais barato do mercado. Então, veja, ele tá focado no cliente, na necessidade, em quebrar o status quo do processo. Então, não necessariamente é o preço. Bom, aí a gente fez uma inferência aqui. Bom, se a gente entendesse que o modelo de entrada, a gente tem um público assim, assim, assado e tal... O que vocês acham disso? Aí as pessoas estavam ali, todo mundo fez pam. Aí, o que voltou para trás? Vamos fazer uma pesquisa? Ó, que legal. Aí começamos uma pesquisa. Aí o que a gente fez? Listou um monte de gente que fez sessão e de repente não fechou. E aí começamos uma pesquisa. Aí a gente buscou um número que dava estatística. Né? Tem que ser número relevante. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado. Será que as pessoas vão gostar de xícara verde? Não adianta você entrevistar 5 pessoas que estão em volta de você e perguntar, você gosta de xícara verde ou amarela? Aí 3 vão responder verde. Não, é xícara verde que dá certo. Não é bem assim. O nome pesquisa disso é amostragem corrompida. É muito pequeno essa amostragem. Então, aí, se eu quero vender para que tamanho de público, em qual região e tal, você entendendo qual é o tamanho da possibilidade, você vai fazer um cálculo de quantas pessoas você tem que entrevistar para entender se o que você está inferindo pode ser ou não uma verdade. Então a gente decidiu fazer uma pesquisa com 400 pessoas. E a gente fez uma única pergunta. Olha que legal. É uma única pergunta. Mas que já deu um norte para vocês. Um baita norte. Olha que legal a pergunta. Bom, se o EAG custar... Eu não vou revelar aqui que eu não quero dar spoiler. Mas a gente fez a pergunta. Se o EAG custasse X, você teria fechado? A gente imaginou que como a gente queria saber se preço era significativo pelo que estava acontecendo, a gente foi agressivo no valor que a gente falava. E fez uma única pergunta que focasse nisso. E fez uma única pergunta. E aí, a gente fez meio que uma pesquisa... A gente fez uma pesquisa que abordou quanti e quali, quantitativo e qualitativo, porque a gente retornou algumas respostas importantes para encontrar um padrão. Exatamente. E aí a gente entra na questão de descobrir o que é relevante. O que é relevante e o que é irrelevante. Né? Mas olha que legal, dentre um monte de coisas que a gente ouviu, e aí quem foi fazer, a gente dividiu aqui entre uma série de pessoas que iam fazer as ligações e tal, a gente usou a metodologia de ligar, porque a gente tem o contato, e aí as pessoas responderam, bom, ao contrário do que foi inferido, 70% das pessoas responderam que não, que o preço não era o problema. Tcharam! E aí tu descobre que um achismo que de dentro da empresa... A inferência foi derrubada. Exatamente. Então, preço não era o problema. Bom, se preço não era o problema e com um time treinado fazendo a consulta e perguntando a coisa certa, uma única pergunta, bom... Se não é por isso, por que você não comprou? Aí saiu a segunda pergunta. Então você veja que o nosso objetivo é fazer uma única pergunta. Fazer pesquisa não pode incomodar o cliente. Exatamente. O objetivo não é incomodar, é só a gente ter o dado. E aí sai a segunda pergunta. Dentre isso, a gente pegou tudo que foi de resposta, que foi relevante, o que realmente foi relevante. Então a gente olhou, isso daqui não é relevante para nós. A palavra que mais apareceu foi a forma de pagamento. Exatamente. Forma. Não era o valor. O cara não estava questionando. 70% das pessoas que disseram não está... Dessas 70, outros 70 em cima. Olha que legal o tamanho. Outros 70% relataram a forma do pagamento. Então, como exemplo aqui, a gente faz a venda via cartão de crédito. É seguro para quem está comprando, é seguro para quem está vendendo. E aí, ou um Pix à vista... São as formas que a gente faz. E aí as pessoas reclamaram da forma. E a gente começou a entender que, às vezes, não tem limite disponível no cartão. Às vezes, o número de parcelas que se faz não está atendendo e tal. Bom, a gente volta agora com essa informação para dentro de casa. Estamos conversando. Não somos banco. O que a gente faz? Vamos procurar instituição financeira. Como que a gente faz isso? A gente resolve isso com instituição financeira. Tá bom, dentro disso que eu descobri, olha só, eu tenho um público que é 400 pessoas.
É bastante gente. Alô, instituições financeiras. Então, eu preciso... Qual é a dor? Aí volta na persona. Minha persona tem uma dor. Exatamente. Eu tenho o público-alvo aqui na mão e ela tem uma dor. Ela quer fazer o treinamento, ela precisa disso daqui, ela identificou que esta solução que eu tenho resolve o problema dela, mas a forma de pagamento que eu estou oferecendo para a gente fechar um negócio não está atendendo a necessidade dela. Agora, o que eu vou trabalhar? Esse é um número significante. Bom, como eu falei 400 e a nossa base tem mais de 20 mil, será que as chances desse número estatístico representar os 20 mil, ele é muito grande, porque é um número grande. 70% dos quase 400 que a gente falou, já é muito grande a base estatística. Sim. E aí a gente vai lá para resolver um problema. Você acha que eu fui prático, Roberto? Falei demais? Não. Deu para explicar na prática, né? A gente encontrou um problema. Agora, qual que é a nossa missão? Planinho de ação, 5W2H, para quem acompanha a Conversa de CEO, nós já postamos, 2 episódios a gente tem aí. A gente falou de 5W2Hs aqui, então a gente cria um plano de ação e agora nós vamos buscar uma forma de solucionar o forma de pagamento. Exatamente. Veja, eu poderia ter chutado e feito um valor mais atrativo para o cliente e não ia atrair mais, porque eu não ia olhar para a forma. E aí tu ia ficar o quê? Frustrado e arriscando a margem do negócio, porque a gente não chuta um valor, a gente faz conta. Exatamente. E aí eu arrisco a margem do negócio e aí o problema não era o valor, o problema era a forma de pagamento. Sendo assim, agora a gente vai buscar uma solução para a forma de pagamento, melhorar a possibilidade e aí a gente vai fazer. É um exemplo aqui, grande parte disso aqui é exatamente a realidade do que a gente está fazendo. E eu acho que aqui eu gero um monte de ideia na cabeça de quem está ouvindo a gente, de situações que ele pode pesquisar e entender o que está acontecendo para dar solução para um problema que ele está enfrentando na empresa. Eu tenho um outro exemplo para dar de uma coisa que eu fiz há muitos anos atrás, mas eu tenho certeza que funciona ainda. A gente estava lançando um restaurante na época, e era um restaurante de comida funcional, né? E o público era um restaurante de comida funcional? Um restaurante de comida funcional é um restaurante de comida orgânica. Ele é sem tantos elementos processados, né? É uma alimentação tipo, mais bem natureba, mais natureba com mesmo. Frutas, com... Tudo, ele não tinha nada de interferência de processados, embutidos, essas coisas, não tinha nada. Tipo, não se abre uma latinha de milho. Não, era tudo feito, plantado milho, dentro do espaço do restaurante lá, era bem legal a ideia. Mas isso é um produto para um ticket mais alto, pensando em comida, pensando em almoço. Porque custa mais caro fazer essa comida. Né? E a gente fez essa pesquisa lá em Porto Alegre. E onde é que estava o nosso público-alvo? Eram as pessoas que cuidavam da saúde. A gente começa a descrever a nossa persona, né? Pessoas que cuidam da saúde, idade faixa etária entre tal e tal. A gente deu nome para elas. Onde é que a gente vai achar essas pessoas? A gente pensou, no Parcão. Bairro Moinhos de Vento. É um bairro mais classe alta lá em Porto Alegre, né? E a gente fazia perguntas para as pessoas ali mesmo. As pessoas corriam. Na rua, vocês saíram na rua, no parque e foram fazer uma pesquisa de campo mesmo. Exatamente, uniformizados, bonitinhos, para as pessoas não acharem que a gente estava abordando elas para alguma coisa. E explicava para elas, estamos abrindo um restaurante, tarará, tarará. Eu gostaria de fazer uma pesquisa com você. Pode ser? Olha... 80% das pessoas foram muito receptivas e foi maravilhoso, porque era o nosso público que estava ali. Então, no momento que tu faz a tua pesquisa, tu já pode estar fazendo a tua propaganda também. Porque é o momento que tu explica a ideia para o teu cliente. Por isso que o que o Rogério falou, né, que a nossa pesquisa aqui foi qualitativa e quantitativa. A pesquisa pode ter várias vertentes e tu pode se aproveitar desse momento para entender realmente o teu público-alvo e desenvolver coisas até para dentro do teu negócio, né? Aí, Rô, tu falou uma coisa interessante, que é como é que diferencia os dados úteis dos irrelevantes? Porque nessas pesquisas a gente pega vários dados, né? Como é que foi aqui no EAG? Porque vocês receberam várias respostas, né? Sim,
E antes eu ainda vou completar. Roberta, quando a gente, e você é parte integrante disso, quando a gente montou a minha palestra e você fez isso junto comigo sobre NPS, que também é um tipo de pesquisa, né? O Net Promoter Score, a pesquisa de satisfação do cliente, esse é para o cliente que já consome com você e tal. Esse eu posso ver. Extremamente importante. Um dia a gente podia falar só de NPS aqui. Pode sim. É um tema que me agrada. Eu tenho uma palestra que eu faço durante o programa EAG aqui. Eu faço essa palestra de NPS, ensino como que faz e como coleta dados e tal. É bem legal. E pensando nisso, quando a gente fala da pesquisa, me perdi do que eu queria falar. A gente estava falando e eu falei do NPS. A gente estava falando dos dados úteis e relevantes, mas tu falou que tu queria falar mais alguma coisa de pesquisa. O que a gente fala muito em NPS é dar o retorno para o cliente. Não adianta a gente pesquisar e o cliente não entender nada do que aconteceu ali. Exatamente. Outra coisa legal, se a gente conseguir chegar a um consenso de que dá para melhorar a nossa forma de pagamento e voltar para os clientes, olha que legal. Quanto será que a gente vai angariar de venda se a gente trouxer a solução para isso? Então, a pesquisa vai se reverter direto. E duas coisas legais. O cliente que respondeu a pesquisa fala, caramba, eu respondi uma pesquisa e eles resolveram meu problema. Olha que bacana você ter esse retorno, que é o princípio do NPS, né? O cliente entender que tem solução para algumas das coisas que a gente está aqui. E se sentir ouvido, né, gente? Se sentir ouvido, Nossa, exatamente. Isso é muito importante. Quem não quer se sentir ouvido no fim do dia, né? Isso aí. Aí, vamos voltar agora na tua pergunta. Isso. Os dados úteis versus os irrelevantes. Porque sim, gente, vocês vão receber dados que são irrelevantes para vocês. E aí a gente... Quer ver? Algumas das respostas, eu não vou lembrar um grande número aqui, mas respostas do tipo... é que na hora que eu fui fazer, a pessoa falou para mim que eu tinha que ter 10 funcionários. Aí, como eu tinha só 7, aí eu desisti e não quis continuar no processo. Então... Esse dado não constrói nada, não era a persona. É porque eu achei muito caro, eu esperava que ia custar R$500. Aí você vê, não impactamos a pessoa certa, porque achar que um treinamento para empresário vai custar R$500, e teve alguas respostas dessas, se fosse R$500 eu pagava, não. A mesma coisa que eu chegar lá numa concessionária de luxo, de carro, chegar lá na Mercedes e falar, é que eu esperava que custava 10 mil, por isso que eu não comprei. Se o cara responder isso na pesquisa, esse dado é irrelevante. Chegou muito frio, né? Não sabe o que está acontecendo, ou ele não entende, verdade, né? ou ele não quer dar relevância nenhuma para o processo. E tá tudo certo, faz parte. Então, este dado é inútil, né? É que eu tinha a expectativa que a maior abordagem do treinamento era só o comercial, porque a minha intenção é vender mais. Olha, o nosso treinamento não tem uma abordagem específica, a gente tem outros que são especificamente comercial. No caso do comercial... O programa em si é gestão. Exatamente. O comercial, ele é um resultado. Exato. Né? Então, a tua melhora comercial, a tua melhora de marketing, a melhora em todos os setores da tua empresa é um resultado da tua melhora da gestão. Exato. Né? E aí eu volto no objetivo. Qual que era o objetivo? A gente entender por que as pessoas não compraram. Então, algumas pessoas não compraram porque eram frias. Mas por que esse dado é relevante? Porque poucas pessoas responderam coisas que não davam relevância para o que a gente está procurando. Mas a maior relevância se deu, o maior número de respostas. Por que o dado ficou relevante? Muitas respostas iguais. A forma que tinha não funcionava para mim. Funciona? A forma padrão? que tinha, aí tinha padrão. Então a forma de pagamento foi o que fez sentido para ele. Deu relevância porque entendi, olha só. Ele não tem, de novo, ele isso não aqui tem apareceu aqui. Apareceu. Aí o que fez o dado por exemplo, eu achei que era R$500. Foram 2 respostas dessas, esse dado é irrelevante. 2 respostas no meio de 400, ela não tem relevância no processo. Exatamente. Com todo respeito ao cliente, eu não posso mudar um processo para 10 mil clientes por causa de 2. Por conta de 2 que gostaram ou não gostaram de uma coisa. Não muda a segurança do produto, não muda a característica da entrega, não vai gerar relevância para o Às vezes o que ele quer é inviável, por exemplo, essa questão da Mercedes a R$10 mil. Não Isso vai não acontecer, é viável, não é nem um pouco viável, não vai acontecer. Então é importante pensar nessa viabilidade também para o teu produto, né? E Rô, eu queria que tu desse um exemplo de como a mudança da persona alterou a estratégia aqui do EAG. Porque eu sei que quando o EAG começou, era um pouquinho diferente, né?
Quando o EAG começou, esse pouquinho diferente que você fala, Roberto, está mais ligado a... Imagina... Quer ver? Ó, vou colocar uma imagem. Fecha o olho comigo aí, produção. Imagina um vidro que ele é jateado. Sabe aquele vidro que você não consegue ver do outro lado? Mas se você tiver com o olho bem aberto, passar uma pessoa ali atrás, você vê o vulto da pessoa passando. Né? Agora imagina um vidro completamente transparente. Completamente. Igual o vidro do carro. Quando uma pessoa passa na frente, você consegue ver a cor da roupa, se ela tá usando óculos, se ela tá ou não de batom, se o cabelo tá bagunçado, se tá penteado, não é? Correto. É isso aí que a persona mudou. Então assim, ó, imagina quando o EAG começou, era um vidro jateado. Você sabia que tinha alguma coisa ali. Sabia que era empresário. Isso. Quando a gente estuda a persona, é como se você tirasse o vidro jateado e colocasse um vidro transparente. Você sabe exatamente para quem você vai falar, e aí você fala a coisa certinha. Essas analogias do Rogério são maravilhosas. É isso que eu queria colocar. Então a gente sabe porque a gente era empresário, a gente sofreu com várias coisas. A gente sofreu com baixa venda, a gente sofreu porque não sabia como controlar algumas coisas, a gente sofreu porque a gente não sabia fazer processo orçamentário. E aí a gente se perdia no meio em fazer os pagamentos, porque era um volume muito grande. Todas essas coisas que acontecem com todo mundo, a gente já sofreu de chegar no dia de fazer a folha de pagamento. E agora, como a gente vai pagar? Porque tem folha para pagar, isso é sagrado, e aí não tem dinheiro. Essas dores. Eu tô falando isso daqui, tem empresário que se estiver ouvindo a gente, vai dar até frio no estômago. Porque eles sabem do que eu tô falando e sabem a sensação que dá. Baseado nisso, o que a gente queria? Que o empresário não precisasse necessariamente passar mais por isso. Porque a partir daqui ele vai ter conhecimento prático, ele vai saber o que tem que fazer, como ele se organiza, como ele delega as funções, para ele não se sobrecarregar. Porque quando ele se sobrecarrega e fica fazendo tudo, ele não dá conta. E aí, por não dar conta, as coisas passam. E aí, quando passa, vem o erro. Quando vem o erro, e uma hora ele vai ser atropelado. O erro sempre vem, uma hora vem. Então, o grande lance do EAG, entender exatamente a persona... o que a gente entendeu? A gente sabia que era empresário, aí a gente entendeu os comportamentos básicos, as sensações básicas. A gente começou a tocar na dor. Foi daí que veio o Empresa Sem Caos. Empresa Sem Caos. O caos pegava. Cara, não tiro férias. Eu não tenho tempo pra minha família. Cara, eu tenho dinheiro e não consigo tirar uma férias de 15 dias e curtir a grana que eu tenho com a minha família. Porque eu não consigo desligar da minha empresa. Cara, eu comprei um carro muito legal porque eu tenho condição de ter. Eu não passei, não fui viajar com a minha família usando o carro, não tenho tempo para dirigir o carro. Exatamente. São descrições como essas que a gente tem. E isso a gente entendeu com o processo de persona. E aí a gente melhorou. Então, tire sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. A gente entendeu que o maior, não vou chamar de inimigo porque não gosto dessa palavra, mas o maior obstáculo. Que o empresário tem é a formulação de equipe e delegar para a equipe fazer. Confiar que a equipe, se ela tiver treinada, se ele deixar os processos claros para a equipe e se ele preparar essa equipe, ela vai entregar bem para ele. E é isso que vai desafogar ele. Então a gente entendeu esse jogo olhando para a persona. Então tem uma empresa autogerenciável. Tire a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Porque para a empresa ser autogerenciável, a gente precisa de time. Por isso as bases de time, por isso que tem que ter time, por isso que tem que ter 10 funcionários, esse lance todo que a gente fala do EAG. E isso é muito claro para a gente. E o que é o autogerenciável? É a pessoa, a equipe que sabe o que ela tem que fazer, no início da semana ela sabe tudo que ela tem que fazer e no fim da semana ela entrega. Tudo que não necessariamente, então não precisa de uma gerência, não precisa de um gerente. Não precisa mais do dono. Claro que precisa. Precisa da direção para onde a empresa vai. Aliás, meu amigo, a sua empresa sempre vai precisar de você. Sempre. Mas fazendo a coisa certa, fazendo a empresa crescer, traçando a estratégia. E ela precisa de você. E o fato dela precisar de você sempre não significa que você não vai poder tirar 10 dias de férias com a sua empresa. Ou escolher um dia da semana e falar, hoje eu vou tirar o dia para passar o dia com a minha esposa fazendo um programa totalmente diferente. Isso não vai fazer sua empresa parar de funcionar. Esse é o ponto. Agora, você vai ter que trabalhar na sua empresa? Lógico que vai. Você vai ter que dirigir a sua empresa? Claro que vai. Você precisa dar um norte para onde a sua empresa está indo e colocar o tom do que você gostaria, mas esse é o papel do dono. Mas não isso é papel de dono. No operacional, Exatamente. Não ter tempo de tirar umas férias, não descansar nos finais de semana. Às vezes a empresária que está nos assistindo, ela só quer filhos, enfim, a gente sabe que são cargas que ocupam a cabeça da gente, né? Então, sobre ter uma equipe autogerenciável é justamente isso, é poder ficar em paz fazendo as coisas que tem que fazer, sabendo que a empresa está andando. Pensa você, a mulher
que tá lá o dia inteiro no trabalho e tal, e fazendo do jeito certo que tem que ser feito e tal. E aí, quando dá 5 horas da tarde, ela olha e fala, agora eu vou parar, vou tomar um café, vou buscar os meus filhos na escola. 5 da tarde, tá tudo bem. E tá tudo certo, vai funcionar. Você não deixou de trabalhar. Exatamente. Mas você trabalhou do jeito certo. Pôs a sua energia aonde ela tem que ser colocada. E isso vai permitir que você faça algumas coisas que faz parte e alcance, do dia a dia a da felicidade, rotina. Né, no trabalho, né, que é o que no fim do dia é o que a gente busca, né? É isso aí. Rô. E a gente descobriu isso também fazendo persona. Eu adoro essa parte. E qual é o maior erro que as empresas cometem, Rô? No momento de criar as personas? Não são as empresas, são as pessoas. Eu vou falar baixinho. Empresário, não faz mais isso. Empresário, não faz mais isso. Não acha as coisas. Teste. O maior erro que eu vejo, porque eu acho que se a gente fizer assim... É claro que as empresas, elas nascem e elas começam a acontecer por causa de um ímpeto daquele lance. Pô, eu tenho aqui uma percepção de que vai funcionar e tal. E é verdade, né? A gente como empresário, como empreendedor, a gente sonha com o negócio e faz e ele começa a acontecer. Mas depois que a gente... tira isso do papel e começa a fazer realidade, aí tem técnica, aí tem metodologia. Não pode achar. Pesquisa, faz conta, coleta dado, entende para quem analisa, porque aí você para de achar e começa a ter certeza. Exatamente. E às vezes, aquilo que você imaginava, a pesquisa vai demonstrar que você estava certo. Aí você vai falar, tá vendo? Eu sabia mesmo, mas você agora, além de saber, você tem certeza absoluta porque você pesquisou e tal. É melhor errar fazendo 2 vezes o certo. Exatamente. Né? Ou melhor acertar fazendo 2 vezes o certo. E se você acertar, acerte de propósito, e se você errar, erre de propósito. Não pode deixar a vida acontecer sem querer. Exatamente. Pelo menos tu sabe onde tu errou, né? Tu consegue recomeçar dali. Inclusive é importante. Exatamente. É importante errar também. E no fim, gente, a mensagem desse episódio é que para ser mais assertivo, a gente precisa ter informação, né? A gente volta para os dados, né, Rogério? É importante trabalhar com dados. Vamos voltar para os dados. Cultura de dados, Robertinha. Exatamente, eu amo. Eu amei esse episódio. Eu também. Não dava pra conversar mais aqui. Né? Mas a gente precisa encerrar agora. Semana que vem a gente volta com mais um Conversa de CEO. Se você gostou desse conteúdo, lembra de avaliar a gente no Spotify. Ativa o sininho do YouTube, a gente tá no YouTube também. A gente tem conteúdo novo toda semana aqui no canal. Deixa os seus comentários, né, Rô? Por favor, a gente adora. Comentários a gente gosta. O Rogério, inclusive, descobre as gafes dele nos comentários, né? E é isso, gente. Agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente.